sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, Câmara Municipal de Rafar, 16 de abril de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data à sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que agora todos em pé cantamos o hino a Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu gostaria que fosse lida a ata. Ata número 7/2013, da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar, Estado de São Paulo, da primeira sessão legislativa
da 12ª legislatura, realizada ao segundo dia do mês de abril de 2013. Ao segundo dia do mês de abril de 2013, nesta cidade de Rafar, estado de São Paulo, às 20 horas, na sala de sessões desta edilidade, sobre a presidência do senhor vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, comigo, Luiz Antônio Ferreira Brito, primeiro secretário, presentes os senhores vereadores Alexandre Ferraz Fontolã, Ângela Maria Doministi Barbosa, Daniela Calil Parra Anacleto, Marcelo Frederico, Marco Antônio Brigatti, Rodolfo Antônio Minson e Wagner Antônio Bragalda. Realizou-se a sessão ordinária de que faz referência esta presenciata. A hora regimental verificada a presença de 9 senhores vereadores e invocando a proteção de Deus. O senhor presidente declarou aberto os presentes trabalhos, solicitando ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, nos termos do parágrafo 9º do artigo 137 do Regimento Interno, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente determinou a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura do trecho da Bíblia, o senhor presidente determinou a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar número 5/2013, de autoria do Poder Executivo, concede reajuste para equiparação salarial dos profissionais do Magistério Público Municipal e altera os anexos 6, 7, 8, 9 e 10 da Lei Complementar 157/2008, Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar 6/2013, de autoria do Poder Executivo, cria cargos, equipara vencimentos e dá outras providências. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar 7/2013, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso de imóveis, mediante a realização de processo licitatório para fins exclusivos de instalação de indústrias e dá outras providências. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei 21/2013, de autoria do Poder Executivo, que declara de interesse social os núcleos habitacionais e parcelamentos do solo urbano irregulares, existentes no município de Rafar, por ser de interesse social e ou ocupados predominantemente por pessoas de baixa renda, para fins de regularização e da outras providências. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei 22/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Habitação, para instituir o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais, Cidade Legal e da outras providências. Protocolo 2013, contendo o requerimento 15/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico, que solicita que sejam fornecidas as seguintes informações com relação às indicações sobre a construção de uma pista de skate no município. A. Existe algum projeto a respeito? B. Se existe, onde esse projeto objetiva implantá-la? C. Existe alguma previsão para início das obras? Protocolo 2013, contendo o requerimento 16/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico, que solicita que sejam fornecidas as seguintes informações com relação ao tradicional torneio de bochas, que sempre foi realizado no aniversário da cidade. A. Por que esse evento não foi realizado este ano? B. O custo desse evento é muito alto? Ou houve desatenção por parte dos organizadores? C. Há interesse em continuar com esse tradicional evento nos próximos anos? Protocolo 2013, contendo o requerimento 17/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Quais os benefícios dos professores contratados têm direito de acordo com as leis que regulamentam os contratos dos professores municipais e as leis que regulamentam os contratos dos professores municipais e as leis que regem qualquer trabalhador no Brasil. Protocolo 2013, contendo o requerimento 18/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Se existem funcionários pagos com verbas da educação que prestam serviços em outros departamentos, como a Secretaria de Cultura e Esportes. B. Se existem, fornecer os nomes, locais de trabalhos, quais suas funções. C. O setor da educação deve ser responsável pelos pagamentos desses funcionários. E qual a legislação que determina os referidos pagamentos? Protocolo 2013, contendo indicação 45/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico,
que solicita que a Prefeitura realize estudos objetivando a aprovação de um convênio da Guarda Municipal do município de Rafar com o Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Protocolo 2013, contendo indicação número 46/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico, que solicita que a Prefeitura realize estudos objetivando a manutenção da Praça Osias Leite Sampaio. Protocolo 2013, indicação 47/2013, de autoria do vereador Wagner Antônio Bragalda, que solicita que a Prefeitura realize estudos objetivando o término da calçada entre as ruas Oswaldo Ricomini e a Praça José Rodrigues Moreira, entre a Rua Felício Albeiro na Praça do Coração. Protocolo 2013, contendo indicação 48/2013, de autoria do vereador Wagner Antônio Bragalda, que solicita ao Executivo solicitando estudos para que sejam fechados com alambrados e ou cadeados os portões de todos os postos artesianos do município. Protocolo 2013, contendo indicação 49/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita que a Prefeitura realize estudos junto ao setor de trânsito, visando a melhoria nas sinalizações, placas e lombadas, perto das escolas do município. Protocolo 2013, indicação 50/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita à Prefeitura que realize estudos junto ao setor competente, visando a fixação de uma data para o pagamento dos funcionários efetivos e principalmente os contratados. Protocolo 2013, contendo indicação número 51/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita ao Poder Executivo que determine estudos visando a revisão de horários dos funcionários municipais efetivos, tais como merendeiras e serventes de escola, que estariam trabalhando horas a mais. Protocolo 2013, contendo indicação 52/2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicita que a Prefeitura realize estudos junto ao setor competente, visando a colocação de uma boca de lobo na rua Colonização, entre os números 186 e 176, pois quando chove o local fica completamente alagado. Protocolo 2013, contendo indicação 53/2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, solicita que a Prefeitura realize estudos junto ao setor competente, estudos junto à Raizen, para que tome providências para o vazamento de água junto ao muro da rua Felício Vigorito. Concluída a leitura das matérias constantes na pauta do expediente e após despachá-las, as comissões para darem parecer ou a quem de direito, o senhor presidente declarou livre a tribuna para manifestações dos senhores vereadores, conforme ficha de inscrição de oradores. Aí fala o diálogo de cada vereador. Continua. A vereadora Daniela Calil Parra Anacleto iniciou o uso da tribuna falando sobre a Lei Complementar 5/2013, aonde, usando de uma lei federal, deu base a tal direito de reajuste para equiparação salarial dos profissionais do magistério público. Solicitou que se faça o enquadramento dos professores, que deve acontecer neste mês de abril, e pediu ao Poder Executivo que mandasse uma lei complementar, alterando o anexo 8º do plano de carreira do magistério do município, que traz as tabelas com os vencimentos dos cargos comissionados, que esses não deveriam ter aumento em nível, pois não são cargos de carreira, em sua opinião, e isso deveria ser mudado com urgência. E finalizou explanando sobre os requerimentos e indicações que fez e sobre o descontentamento dos munícipes sobre o aumento da água e esgoto. O vereador Wagner Antônio Bragalda fez o uso da tribuna, onde apresentou suas proposituras, falou sobre a importância do município possuir um plano diretor, um plano de metas. O vereador concedeu a parte ao vereador Rodolfo Antônio Minson, que também falou sobre a importância do plano diretor. Bragalda comentou sobre o aumento da água, da taxa de água e de sua constante falta no município. Falou também do reembolso do transporte dos universitários e do caminhão de lixo do município, que deixa o chorume de lixo vazar no asfalto, ocasionando mau cheiro. O vereador Marco Antônio Brigatti também fez uso da tribuna. Iniciou falando sobre a indicação 49/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, e deu base à mesma. Falou da indicação do senhor Wagner Antônio Bragalda. Vereador incluiu que não é só o problema das calçadas na Praça Coração, que é, por sinal,
que por sinal já está sendo solucionado, mas também da falta de iluminação, que servem para crianças e adolescentes usarem a praça para a prática de sexo e uso de drogas, e pediu atenção da Ronda Militar e do Conselho Tutelar para tal fato. Finalizou falando do aumento da taxa de água e esgoto do município, que por tal fato recebeu várias críticas, e frisou também sobre a constante falta de água no bairro Popular, que no último final de semana ficou 3 a 4 dias sem água. O vereador concedeu a palavra ao senhor vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, que falou sobre a falta de água no último final de semana. Segundo o vereador, foi por ter queimado uma bomba de água. Segundo o mesmo, se a administração passada não tivesse deixado na situação que deixou, não teria ocorrido a falta, não sendo culpa da atual administração. O vereador Marco Antônio Brigatti finaliza suas palavras frisando sobre a inadimplência no pagamento da taxa de água no município. O vereador Luiz Antônio Ferreira Brito iniciou falando sobre o aumento da taxa de água. Segundo o vereador, pagar a conta não é um mérito, mas sim um dever. Segundo o mesmo, passaram-se várias administrações e ninguém tomou as providências cabíveis. Agora que se tomaram, os vereadores vão ter que arcar com o peso de suas decisões. Doca finalizou falando sobre as suas indicações, dando base ao pedido. O vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani concedeu ao vereador Wagner Antônio Bragalda, que deu seu parecer à indicação 53/2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Não havendo mais oradores, o presidente questionou o plenário quanto à possibilidade de dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, o qual foi concordado pelos demais vereadores. Imediatamente, verificada a presença de nove senhores vereadores, o senhor presidente determinou a leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar 4/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Municipal de Rafari Prem, como órgão gestor do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais e de sua estrutura administrativa, do Fundo de Previdência Social, em substituição ao Fundo de Previdência Municipal, FPS, e consolida a legislação previdenciária do município, na forma regimental. O senhor presidente declara em primeira e única discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo. Arquive-se. Protocolo 2013, contendo projeto de lei complementar 5/2013, de autoria do Poder Executivo, concede reajuste para equiparação salarial dos profissionais do Magistério Público Municipal e altera os anexos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º da Lei Complementar 157/2008, na forma regimental. O senhor presidente declara em primeira e única discussão. A senhora vereadora Daniela Calil Parra Anacleto pede a palavra. Concedida a palavra, a vereadora comentou que durante o recesso foi procurada pela professora Giovana, que também é representante do Sindicato dos Professores, e foi informada que essa lei entrou em vigor em janeiro. E no artigo 3º da lei municipal, que vai fazer a equiparação, diz que a lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril. Mas o correto seria que a equiparação fosse feita 10 de janeiro, pois o reajuste do MEC aconteceu em janeiro e não em abril. Após a discussão, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para discussão. Em seguida, o projeto da lei é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo ou arquive-se. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar 6/2013, de autoria do Poder Executivo, cria cargos, equipara vencimentos e dá outras providências. Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. O vereador Wagner Antônio pede a parte para esclarecer alguns pontos da lei complementar após a discussão. O projeto de lei é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo ou arquive-se. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei complementar 7/2013. Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar
concessão de direito real de uso de imóveis, mediante a realização de processo licitatório, para fins exclusivos de instalação de indústrias e dá outras providências. Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei é posto em votação. Ficando o mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo, arquive-se. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei 21/2013. Poder Executivo declara de interesse social os núcleos habitacionais e parcelamentos do solo urbano irregulares existentes no município de Rafar, por ser de interesse social e ou ocupados predominantemente por pessoas de baixa renda, para fins em primeira e única discussão. Para fins de regularização e dá outras providências. Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo, arquive-se. Protocolo 2013, contendo o projeto de lei 22/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo através da sua Secretaria de Habitação, para instituir o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais, Cidade Legal, e dá outras providências. Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo, ao arquive-se. Protocolo 2013, contendo o requerimento 15/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações com relação às indicações sobre a construção de uma pista de skate no município. A. Existe algum projeto a respeito? B. Se existir, onde esse projeto objetiva implantá-la? C. Existe alguma previsão para o início das obras? Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. Não havendo discussão, o requerimento é posto em votação. Ficando mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Protocolo 2013, contendo o requerimento 16/2013, de autoria do vereador Marcelo Frederico, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações com relação ao tradicional torneio de bochas, que sempre foi realizado no aniversário da cidade. A. Por que esse evento não foi realizado este ano? B. O custo desse evento é muito alto? Ou houve desatenção por parte dos organizadores? C. Há interesse em continuar com esse tradicional evento nos próximos anos? Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. O vereador Marcelo Frederico comenta sobre tal pedido. Não havendo mais discussão, o requerimento é posto em votação. Ficando o mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Protocolo 2013, contendo o requerimento 17/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Quais os benefícios dos professores contratados têm direito de acordo com as leis que regulamentam os contratos dos professores municipais? E as leis que regulamentam os contratos dos professores municipais? E as leis que regem qualquer trabalhador no Brasil? Na forma regimental, o senhor presidente declara em primeira e única discussão. A vereadora deu base a tal pedido de requerimento. Não havendo mais discussão, o requerimento é posto em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo. Arquive-se. Protocolo 2013, contendo o requerimento 18/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita ao Poder Executivo que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Se existem funcionários pagos com verbas da educação que prestam serviços em outros departamentos, como a Secretaria de Cultura e de Esportes. B. Se existem, fornecer os nomes, locais de trabalhos, quais suas funções. C. O setor da educação deve ser o responsável pelos pagamentos desses funcionários. E qual a legislação que determina os referidos pagamentos? Na forma regimental, o presidente declara em primeira e única discussão. A vereadora Daniela comenta sobre tal pedido. Não havendo mais discussão, o requerimento é posto em votação. Ficando o mesmo aprovado por unanimidade, encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, dos quais, para constar, eu, Luiz Antônio Ferreira Brito, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, discutida e votada, vai assinada na forma regimental. Alexandre Juliano Benatti Juliani, presidente, e Luiz Antônio Ferreira Brito, primeiro secretário.
Está em discussão a ata que acabamos de ouvir. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. além dos erros, né, de português, pode ser digitação, alguma coisa assim, aqui fala que não foi dados 15 minutos de regimento do intervalo, e foi. Nós tivemos, é um erro, temos que criticar um erro. Peço que é certo. E com relação também aqui ao independente de qualquer coisa, sabemos, conhecemos, não é desrespeito, porém aqui eu acho que não fica um tanto quanto deselegante usar o apelido DOCA, né, por nós. Então eu gostaria que fosse revisado e refeito. Respeito, conheço o vereador, mas eu acho que aqui, por uma questão de respeito, eu acho que deve ser usado o nome completo do vereador. Obrigado. Vereador, serão reparados os nossos erros aí? Peço desculpa. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Montolan, Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa, Sim. Daniela Calil Parra Anacleto, Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito, Sim. Marcelo Frederico, Sim. Marco Antônio Brigatti, Sim. Rodolfo Antônio Minson, Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a ata está aprovada por unanimidade. Arquive-se. Gostaria de registrar a presença do senhor Antônio Carlos Borsardes, ex-prefeito do município de Capivari. Vereador. Obrigado, vereador, pela presença. Peço desculpa, Peço desculpa. Quem manda você ser tão parecido? TT Borsardes. Eu peço desculpa que sou muito parecido, meu irmão amigo meu. Desculpa. Dando continuidade aos trabalhos de sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Se colocar os dois irmãos, né? E os primos, todos juntos, a gente se confunde mesmo, é tudo bem parecido. Gostaria de ler hoje aqui em Isaías 41, versículo 13. E gostaria de oferecer esse versículo bíblico para o nosso amigo José Roberto Sampaio, Betico, mais conhecido por nós, né? Que hoje completa mais um ano de vida, está completando seus 27 anos, de Câmara, né, Betico? Que Deus possa continuar iluminando a sua vida, né? Que você é um amigo, um companheiro de trabalho, uma pessoa com um coração enorme, que você continua sendo essa pessoa que você é. Agradecer também as pessoas que lembraram do meu aniversário esse mês, foi dia 10, e parabenizar também a todos que estão aniversariando esse mês. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Dando prosseguimento aos trabalhos da sessão, determina o senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Projetos de lei. Projeto de lei número 23/2013 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial através de recursos financeiros provenientes de anulação de dotações conforme especifica. Projeto de lei número 24/2013 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial através de recursos financeiros provenientes de anulação de dotações conforme especifica. Projeto de lei número 25/2013 do Poder Executivo concede subvenção social à associação que especifica. Projeto de lei número 26/2013 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial através de recursos financeiros provenientes de anulação de dotações conforme especifica. Projeto de lei número 27/2013 do Poder Executivo concede subvenção social à associação que especifica. Projeto de lei número 28/2013 do Poder Executivo altera dispositivos da lei número 1474
2009 e suas alterações, que dispõem sobre o plano plurianual do município de Rafar para o período 2010 a 2013. Projeto de lei número 29/2013 do Poder Executivo dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Amigos dos Autistas de Itu, a AMAI. Projeto de lei número 30/2013 do Poder Executivo concede subvenção social na forma de que a associação especifica. Projeto de lei número 31/2013 do Poder Executivo dispõe sobre declaração de utilidade pública da Santa Casa de Misericórdia de Capivari. Projeto de lei número 32/2013 do Poder Executivo dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Esportiva Tejusa. Projeto de lei número 33/2013 do Poder Executivo dispondo sobre declaração de utilidade pública da Associação Cultural Rafardense, ACR. Projeto de lei número 34/2013 do Poder Executivo dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivari, APAI. Projeto de lei número 35/2013 do Poder Executivo altera os dispositivos da lei número 1561/2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2013. Requerimentos. Requerimento número 19/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações da Avenida Irmãos Moreiras. A. Qual a previsão para o início das obras da Avenida Irmãos Moreira? B. Qual seria esse prazo? C. Em administrações anteriores vieram verbas para essas obras? D. Quais? E se vieram, por que não foram usadas ou foram perdidas? E, se foram perdidas, quais os motivos e os responsáveis pelas perdas das mesmas? Requerimento número 20/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita que sejam fornecidas as seguintes informações sobre a empresa açucareira instalada em nosso município, entre as ruas Maurício Alaim e Tietê, conforme itens abaixo. A. Qual a razão social da empresa? B. Valor dos impostos arrecadados em nosso município nos últimos 12 meses. C. Qual a porcentagem de terras que a empresa ou grupo detém em nosso município? D. Já fez alguma doação ou benfeitoria ao município? E. Existe alguma conversa informal sobre investimentos na área da cultura, como a formação de uma mini-orquestra e turismo, onde se encontra o Tanque São José e a Casa de Tarsila? F. Se pretende colocar alguma escola técnica ou oficina de menor aprendiz em parceria com a prefeitura do município? G. Existe algum compromisso da empresa em asfaltar a estrada que começa na Avenida São Bernardo e passa atrás do cemitério até a Fazenda Leopoldina, para diminuir a poeira na Escola Aurélio Souto e casas nos arredores? H. Sabemos que o grupo também gera energia termoelétrica dentro do município. Essa energia é faturada por nosso município? Se é, qual o valor e quanto gera de impostos para o município? Caso contrário, informar a cidade por onde é faturado e o valor que deixamos de arrecadar com isso. Requerimento número 21/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto. Solicita que sejam fornecidas as seguintes informações sobre a banda Alain Rolim Barbosa. A. O que vem sendo feito para resgatar a banda marcial Alain Rolim Barbosa? B. Onde se encontram os instrumentos da banda marcial? C. Quando se pretende iniciar os ensaios? Onde serão? Em que horários? Quem poderia fazer parte dessa banda? D. Quem serão os responsáveis pelo projeto e ensaios? Maestro e professora da banda. Requerimento número 22/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto.
solicita que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Relatório de quantos e quais são os veículos que pertencem à Secretaria de Educação. B. Quais os veículos se encontram impossibilitados de serem usados e quais os motivos. C. Quais são os gastos dos veículos em uso mensalmente. Requerimento número 23/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti. Solicita que sejam fornecidas as seguintes informações. A. Sobre o assunto que diz respeito à ligação de linha de dejetos provenientes do frigorífico Bresciani ligado à rede de esgoto de Rafar. Indicações. Indicação número 54/2013, 59/2013, subscrito pelos vereadores Rodolfo Minson e Ângela Maria Doniski Barbosa e Daniela Calil Parra Anacleto. Solicita que a Prefeitura viabilize projetos de leis para a elaboração dos planos de carreira para os funcionários públicos municipais da saúde, plano de carreira para os funcionários públicos municipais da educação e os demais funcionários da administração pública. Indicação número 55/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico. Solicita que a Prefeitura realize estudos em parceria com a Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Departamento da Educação e implante um projeto de educação de trânsito nas escolas. Indicação número 56/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Sontolan. Solicita que a Prefeitura realize estudos objetivando a instalação de postes de iluminação pública na rotatória em frente ao CRAS, estação, e no canteiro central em frente à Praça da Emancipação, na Avenida São Bernardo. Indicação número 57/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benato Giuliani. Solicita que a Prefeitura realize estudos objetivando a colocação de uma lombada em frente ao velório municipal na Avenida São Bernardo, no sentido bairro Centro. Indicação número 58/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto. Solicita que a Prefeitura realize estudos para a disponibilização de plano de carreiras e Estatuto do Magistério Público Municipal, atualizando no site da Educação. Indicação número 60/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti. Solicita que a Prefeitura viabilize estudos para a manutenção na linha de esgoto e limpeza dos locais por onde passam essas tubulações nos finais das ruas Domingo Bosco, Aguinoral Quadros Rusa, Luiz Soncinho, Orlando Estopa e Valentim Peregrini. Indicação número 61/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita que a Prefeitura viabilize estudos para um ponto de luz no final da Rua Geraldo Ribeiro Guimarães e início da Rua Josias Leme. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, de acordo com a ficha de inscrição de oradores. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Senhor presidente da Câmara de Rafar, Alexandre Giuliani, senhores e senhora vereadora, senhor vereador da cidade de Capivari, Telêmico Borsari, público aqui presente, imprensa e ouvintes da Rádio R, boa noite. Quero esclarecer alguns pontos que podem não estar ficando claros para algumas pessoas quanto aos meus pronunciamentos aqui nesta Casa de Leis. Primeiramente, quero deixar bem claro qual é, segundo o regimento interno da Câmara dos Vereadores de Rafar, a função de um vereador, para que a população elege e o que se espera da pessoa que ocupa este cargo. No regimento interno, lê-se na página 1, artigo 2º, em seus parágrafos 2º ao 7º,
que o legislativo tem a função de fiscalizar, função julgadora, administrativa, integrativa e de assessoramento. Diante disso, quero esclarecer principalmente 2 pontos que me incomodaram muito esses últimos 15 dias. Quando falo, cobro, faço requerimentos e indicações, não estou dizendo que o nosso prefeito municipal não esteja fazendo sua parte na administração da cidade. Só estou cumprindo o meu papel de vereadora e quero deixar aqui bem claro que são situações que venho acompanhando há muitos anos de outras administrações e, como simples cidadã, nunca pude expor minhas indignações e reclamações, apontar os erros e até ajudar a solucioná-los. Hoje a situação de vereadora me permite isso e não posso me calar diante de tudo. O segundo ponto que me incomodou muito é ouvir dizer que me preocupo somente com os problemas dos professores. Outra grande mentira, pois quem estava presente nas últimas sessões me ouviu solicitar explicações que vêm ajudar todos os funcionários públicos, como fixar uma data de pagamento. Questionei os horários de trabalho dos funcionários que fazem 8h50 diária. Em relação aos alunos, solicitei mais segurança nas portas das escolas, onde já fui procurada pelo comandante da Guarda Municipal, o comandante Novaes, para o qual me comprometi em auxiliá-lo no que for preciso para que ele melhore a atuação da ronda nas escolas. E também solicitei explicações sobre o reembolso escolar dos estudantes que fazem faculdade, que no requerimento número 13 de 2013, o Executivo respondeu que o auxílio diminuiu na gestão passada. O que os estudantes me passaram e o que fui pesquisar é que no mês de fevereiro o repasse diminuiu de 40% para 30%. Até janeiro foram pagos 40%. E foi nesta gestão que diminuiu para 30%. A administração passada deixou tudo a desejar. Mas não podemos passar para eles o que não os pertence. Não precisaria estar aqui falando essas coisas, pois quem vem acompanhando o trabalho sério de todos os vereadores aqui presentes, já pôde perceber a grande diferença em relação à seriedade e ao comprometimento com uma gestão 100% transparente e que ajude a nossa cidade a prosperar. Os problemas são muitos, as cobranças também. Vejo no senhor prefeito uma pessoa preocupada e comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade, que é tão pequena e tem problemas tão grandes. Já disse isso a ele, mas vou repetir para que todos saibam. Muitas pessoas o procuram, esperam que ele resolva velhos problemas. E, às vezes, o senhor prefeito perde a paciência, achando que todos pensam que ele tem que resolver tudo. Mas a gente só cobra de alguém quando acreditamos que esta pessoa pode fazer a diferença para a gente. A esperança depositada no Senhor hoje é muito grande. Então tenha paciência, ouça todos, procure ajudar sempre que isso for possível. E se não for, procure explicar o motivo sempre dentro da lei. Não votei no senhor prefeito, sou oposição, mas hoje torço para o senhor poder ser o melhor prefeito possível para a nossa cidade. E pode, sempre que estiver pensando no bem comum, contar comigo e com o meu partido PSDB. Em relação à minha indicação a respeito do plano de carreira dos funcionários, a solicitação para o plano de carreira dos funcionários da saúde, da educação e dos demais funcionários da administração pública viria ao encontro para regularizar e estabelecer regras, direitos e deveres. Com eles, os funcionários seriam valorizados e poderiam ser cobrados seus deveres, enquadrando-os numa lei que atenda às peculiaridades de cada setor. O bom funcionário merece ser valorizado e, através do plano de carreira, isto é possível e viável, como são avaliados os guardas e os professores municipais, que já possuem seu plano de carreira. Esse é um problema antigo que necessita ser avaliado e resolvido com maior urgência, pois todo trabalhador tem o direito a ter sua profissão regularizada para poder ter uma carreira estruturada e justa. Obrigada.
Com a palavra o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, senhor Alexandre Giuliani, Benatti Giuliani, em nome de todos nós vereadores, senhoras vereadores aqui presentes, em nome do nosso querido amigo da cidade de Capivari, excelentíssimo senhor vereador Telêmaco Borsari, a qual eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes e as demais pessoas que aqui se encontram. Ouvintes da Rádio R que nesse momento nos ouve, internautas que acessam nesse momento, meu boa noite. Eu gostaria, antes de começar a minha fala sobre minhas indicações, de deixar os meus protestos de indignação pela falta de respeito do órgão competente que presta serviço de segurança aos familiares daqueles que perdem seus entes queridos. Embora, mesmo tendo uma indicação do nobre vereador Wagner Bragalda, do dia 19 de fevereiro, na qual pedia que se fosse fechado os pontos da Avenida São Bernardo, e este pedido não foi aceito. Digo isso porque nesse último final de semana, motoristas colocaram em risco as pessoas que participavam do féretro de um rafardense, e colocando assim em risco a vida e a integridade física de cada um que acompanha o féretro até o cemitério local. Haja visto que o nosso velório é um pouco distante, separado do cemitério, temos que atravessar a Avenida São Bernardo. Então eu gostaria nesse momento, da presença aqui do comandante da guarda, já fazer esse pedido, para que realmente a dor, o sofrimento daqueles que acompanham a perda de um ente querido não se transforme em uma coisa um tanto pior. Então fica aqui meus préstimos de indignação pela falta de respeito realmente pelas pessoas que perdem alguém e no momento de tristeza não tem nem mesmo a segurança para prestarem a eles. Gostaria também de dizer, relacionado a alguns comentários sobre a minha pessoa, quando alguns ou um dos meus companheiros disse que eu seria uma pessoa manipulada relacionada a alguns projetos na qual eu discuti. Eu gostaria de dizer que em momento algum da minha vida eu fui manipulado por alguém, sou homem competente, sou pessoa com a idoneidade e a transparência de trabalho que todos que me conhecem sabem do que eu estou dizendo. Então eu gostaria que essa falta de respeito também para com o vereador Marco Brigatti fosse pensado um pouco antes de estar sendo falado por aí. Em relação às indicações que eu coloquei, eu gostaria realmente que o Poder Executivo estudasse com carinho o problema da rede de esgoto na parte baixa das populares de Rafar. Uma vez que há anos essa tubulação não vem tendo a manutenção que deveria ter, que há vários anos outros integrantes da nossa legislação aqui da cidade de Rafar deixou realmente de prestar serviço à comunidade. É um tanto quanto desgastante as pessoas estarem cobrando do poder público que sejam feitas obras para que realmente aquilo seja resolvido o problema. É insuportável o cheiro, eu estive lá essa semana, principalmente quando há descarga na linha que vem do frigorífico Bresciani para o esgoto de Rafar, chega a transbordar o esgoto, uma vez que o nosso esgoto naquela área e em toda a área da cidade de Rafar é feito por gravidade. E a bomba do frigorífico, ela tem um potencial muito maior do que a gravidade das linhas de esgoto de Rafar, fazendo com que volte realmente o esgoto e onde não deveria estourar as tubulações, estão estourando. Quanto à indicação que fiz também para um ponto de luz no final da Rua Geraldo Ribeiro Guimarães, com o início da Rua Josia Leme, eu tive reclamação não só agora, mas
na época de campanha política, por ser uma rua escura, um ponto que não é realmente muitas pessoas que passam por ali. E está sendo usado como motel, segundo os moradores. Então, gostaria de, nesse momento, aproveitar aqui também o ensejo para dizer e para fazer um pedido todo especial ao comandante da nossa Guarda Municipal, que seja realmente feito as rondas nesta rua, para que realmente iniba que certas pessoas mal intencionadas fiquem nas altas horas. Não que não tenha feito isso, mas em horário que geralmente ninguém vai usar aquilo ali como pontos de fumo, como pontos de transa. E isso está acontecendo demais. Essa semana, na segunda-feira, eu estive na casa de uma moradora daquela rua e ela frisou isso aí. É ridículo, nós numa cidade tão pequena não conseguimos controlar esse tipo de coisa. Então eu peço engrandidamente um favor às autoridades que realmente possam fazer alguma coisa aos moradores que necessitam. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, plateia, meu amigo Fernando Moreira, Tete Borsari, Páscoa, o seu Heitor Turola, o comandante da guarda, o Fernando, o Altair, meu amigo também, o da Mata, o Mauro Savassa e os demais. Bem, eu não tenho nenhuma indicação aqui hoje. Eu vou explicar por quê. Meu modo de trabalhar é diferente e está dando certo, então eu não vou mudar. Vieram cobrar a indicação do alambrado e a reforma do campo do CEPAR. Eu levei o prefeito e o vice lá, resolvesse o problema. Tá? Quanto à Avenida Irmãos Moreira, também falei com o prefeito, fiz a indicação, mas antes falei com ele, já está resolvendo, já fez a limpeza, já está passando a máquina. Então, alguns fofoqueiros de plantão, estou deixando aqui o meu recado, que esse vai ser o meu modo de trabalhar. Não vou estar fazendo indicação, vou estar fazendo sim, poucas, mas a minha indicação é na cara a cara, é no olho a olho, e está dando certo. Tá bom? Era só isso. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ângela Barbosa. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Muito boa noite a todos aqui presentes, imprensa em geral, todos que acompanham a rádio e internet. Agradeço a presença do TT Borsari, vereador de Capivari. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. E todos os presentes aqui, em nome do Heitor Turola, eu cumprimento a todos. Altair. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do que aconteceu aqui ontem. E também da última sessão. Na última sessão, aprovamos por unanimidade o projeto de extrema importância que era a equiparação salarial nos moldes da Lei Federal de 11.738 aos professores. Profissionais imprescindíveis para formações de cidadão. Fico muito feliz pela conquista da classe, porém penso que essa deve ser a primeira de muitas e outros departamentos, pois acredito que todos têm o seu valor e deve ser reconhecido e devidamente valorizado, merecendo o mesmo tratamento por parte da administração. Felizmente, posso dizer que na última sessão desta Casa de Lei, saí confiante na minha atitude, com a sensação de dever cumprido por aprovar a justa equiparação salarial desses profissionais. Ainda assim, fica um sentimento do qual eu mais poderia ter sido feito por todos os servidores municipais, que vivem também com seus salários defasados, muitos, inclusive, com valor abaixo do mínimo legal. A lista não é pequena.
Só por curiosidade, até a referência 4 dos cargos concursados, todos estão abaixo do salário mínimo. Essa situação tem que acabar. Pois bem, logo no dia seguinte à sessão, iniciei uma maratona de reunião com o senhor prefeito e assessores e demais colegas vereadores, no sentido de viabilizar tal aumento a todos os servidores da municipalidade, algo que certamente surtirá efeito. Conforme esperávamos ansiosamente, o bom senso prevaleceu. Os servidores públicos foram presenteados merecidamente com informações de que haveria aumento de 8% a partir do dia 1º de maio, além da incorporação do abono de R$ 150 ao salário. No entanto, hoje à tarde, fui surpreendida pela notícia que o senhor prefeito tirou a matéria em questão da pauta, a ser discutida na presente sessão para rediscussão há 15 dias. Esperamos o prazo determinado, torcendo e lutando para que esse senso de justiça prevaleça e impere para o bem da coletividade, em especial aos funcionários, que tanto contribuem para o bem desta administração. A respeito do plano de carreira, já venho há algum tempo debatendo nessa questão, porque eu acho que todos merecem, desde, como eu falei ontem, do cortador de cana até o alto escalão. A gente deve respeito a todos. Todos têm o seu devido valor. Por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. Boa noite, senhor presidente Alexandre, Juliano, Benato e Juliane, senhores vereadores, meus pares, vereadora Daniela, vereadora Ângela Barbosa, Daniela Parra, desculpe, vereador Telêmaco Borsara, da cidade de Capivari, seja bem-vindo, vereador e ex-vereador desta casa, meu amigo particular Mauro Savassi, senhor Heitor Turola, ex-prefeito, ex-vereador, ex-vice-prefeito, público presente e imprensa, boa noite. Bom, com relação à questão dessa discussão entre o reajuste dos salários aí dos professores da equiparação, teve uma estranheza muito grande quando se veio aqui a lei que equiparou o salário dos professores, e até foi questionado aqui, e isso nos deixou muito chateado, né, porque as palavras usadas aqui foram meia duras, né, porque falou-se que mascarou a lei. Foi feita uma manobra de mascarar a lei, quando se usou essa lei de equiparação dos funcionários da educação e acabou estendendo aos outros funcionários, e que deu toda essa questão, essa discussão, onde, na verdade, acabou sendo atrasado o aumento que seria dado aos funcionários em gerais, no qual os professores acabam solicitando e têm os seus direitos. E entendemos que isso é uma questão que tem que ser discutida com cautela, porque as formas em que estão sendo colocadas, alguns projetos, alguns projetos de lei complementar e projetos de lei, vem para nós aqui em cima da hora. E nós estamos pedindo sempre que venha com uma certa antecedência, como já é determinado por esta casa, e acontece essas situações. Como que nós podemos ficar numa situação que foi tão delicada e tão complicada de discutir ontem? Onde os vereadores acabam sendo aí a bola da vez sempre, né, no geral. Era uma lei que nós não podíamos fazer nada, não temos autonomia para mudar, porque não é nossa, e, na verdade, só o executivo poderia ter mudado. Então, quando se trata de profissionais, né, que fazem parte, né, da administração, como vem sempre frisado pelo senhor prefeito, precisa ser melhor vista essas colocações, porque se passa pela votação hoje, nós estaríamos, teoricamente, votando uma lei errada. E como que poderíamos ser contra uma lei que ia estender
o aumento e incorporação do abono aos funcionários. Aí nós seríamos tratados de que forma? Como burros por votar por uma lei errada? Então fica complicado. São detalhes que não podem mais acontecer, não devem mais acontecer. Porque os vereadores acabam sendo cobrados de coisas que não tem como resolver. Se não partir do executivo, certo, como que os vereadores aqui vai corrigir? Se não é da nossa alçada, se não temos autonomia. Então, quero deixar aqui esse recado, senhor prefeito, que ele peça para que os seus profissionais tenham mais capricho na hora de redigir essas leis e se entender melhor, né, para que possamos também não ter esses desgastes desnecessários. E, como sempre, assim, nós participamos em reuniões com o senhor prefeito, que eu acho muito importante, com os assessores, e há sempre as informações que tem verbas chegando, que os deputados estão de portas abertas, existem as solicitações de todos nós, vereadores, aqui, né, para que essas verbas venham, mas os problemas aí extremos, os problemas sérios de ordem administrativa, acaba sobrando sempre para nós, vereadores. E, sabe, está meio complicado essa questão da saúde aí na rua, não sei a vereadora Ângela como que ela está acontecendo lá no departamento dela, mas na rua os munícipes estão reclamando, os cidadãos estão reclamando assim, da questão de um atendimento demorado, questão de ter um médico só, sempre o mesmo médico. Essa semana aqui eu fui cobrado assim, de uma forma até um pouco deselegante, que o médico ele é extremamente sem educação, que ele foi estúpido e que, na verdade, a pessoa não pôde responder ele à altura, porque ou ele respondia ou ele salvava a mãe dele, então é complicado. Então, eu acho que está na hora aí do administrativo, do executivo, da administração, ver bem essa questão aí. A palavra, vereador. Pois não. Então, ao dia que eu fui conversar com o prefeito, que eu fui até falar com ele do plano de carreira, ele falou algumas coisas assim da saúde. Só que cada um tem o seu modo de trabalhar. E eu disse para ele que todos não devem pagar por um. Se aquele funcionário está pecando, ele deve chamar a atenção e recorrer e procurar o que tiver errado e puni-lo. Mas essa é uma questão, né, vereador, que tem que vir, né, mais à tona aí, porque é um médico só, pelo que eu sei, pelo menos o que está se passando é um médico só. Já foi aprovado aqui, né, para que se possa a criação de cargos, para que saia logo esse concurso que ele vem falando. E o que acontece em cima disso? É uma carga, pois não. Então, e isso também, né, com essa questão, o vereador lembra que eu solicitei aqui, né, na tribuna, cobrei do prefeito mais profissionais na saúde. E ele disse que tinha que aguardar o concurso. Então, estamos aguardando. Os cargos foram criados, né, vereador? Agora depende dele lá. E o que eu queria falar, assim, queria deixar claro que essa questão, o diretor de saúde acaba tendo uma carga, em cima dele aí que parece que a responsabilidade é dele. E é necessário que atitudes, né, do executivo, para que isso não venha a acontecer. Então, eu deixo aqui também esse pedido, essa reclamação, para que tenha um pouquinho mais de atenção agora com essa questão de saúde. E esses dias, conversando na prefeitura, fiquei um pouco surpreso, com uma conversa informal, o diretor administrativo financeiro da prefeitura comentou comigo ter em caixa R$1.700.000. 4 meses e meio. Tanta reclamação do senhor prefeito que herdou dívidas e dívidas. Em 4 meses e meio, ele faz um caixa de R$1.700.000, que, na verdade, deve estar quanto? Um pouquinho menos da arrecadação mensal do nosso município, né, que são 23 milhões. Se você divide por 12, vai dar aí. Então, fica um pouco estranho. Eu acho que essas informações não vieram só até mim, vieram outras pessoas, chegou a me comentar comigo. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Esse cuidado, porque existe sempre essa cobrança. Nós vemos aí a dificuldade, muita burocracia aí na questão
algumas coisas básicas do município, que todos os prefeitos vêm no início de fase, todos sem exceção, aí depois começam os problemas. Então, esse detalhe aí tem que ser revisto para que a cobrança em cima de nós não venha assim, de forma complicada e constante, né? Porque se tem esse dinheiro, faça-se o básico, né? Assim acaba essa reclamação, que é o que é muito importante. Então, eu vou procurar saber se realmente, como são verbas específicas, essa caixa, o que tá, esse caixa, porque o que está acontecendo, né? Senão fica complicado. Quero deixar aqui registrado também, infelizmente não tive oportunidade, que veio de forma errada para mim, com relação à ONG Focinho Caríntio, o vereador Marcelo, acho que o vereador Marco, obrigado também, chegou até mim para que ela pudesse ser declarada utilidade pública, e já que temos vários projetos aqui de algumas entidades que vão ser declaradas de utilidade pública pelo nosso município, infelizmente o documento veio endereçado à cidade de Capivari, até se puder dar uma força, vereador. E então não tivemos como dar entrada no momento. Porém, eu quero deixar registrado aqui que pretendo, na próxima sessão, dar entrada e fazer o trabalho para que a ONG se torne utilidade pública, já que se trata aí de cuidados com os animais que estão soltos aí pela rua e acabam gerando desconforto à população. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Alexandre Fotolano. Boa noite, senhor presidente, Alexandre Giuliani, vereadores, público aqui presente, imprensa, guarda municipal, funcionários, ouvintes da Rádio R. Eu queria falar também sobre o projeto do aumento dos funcionários, que voltou para o prefeito. Que o prefeito pense bem, revise sobre o projeto, porque os professores também têm esse direito ao aumento dos 8%. Porque aquele aumento que tiveram foi para equiparar o salário à lei federal, e esse aumento agora é o dissídio municipal. Então, o senhor prefeito tem que incluir os professores nesse projeto. Falar também sobre o requerimento da resposta do prefeito, que a Daniela já falou aqui, vereadora, que foi eu e a vereadora Daniela que fizemos, sobre o reembolso dos estudantes também. Perguntamos para ele por que o reembolso que era de 50% diminuiu para 40%, e agora é de 30%. E se a prefeitura pretende aumentar esse percentual. Ele me respondeu que a diminuição ocorreu na administração passada para os 30%, que não foi na administração dele. Ele falou também que pretende aumentar no futuro, mas não respondeu quando. Segundo o vereador Wagner me falou, parece que ele ia aumentar em junho o repasse aos estudantes para 50%, mas ele não me deu essa resposta. Me concede a parte, vereador? Quanto ao reembolso, a gente vem batalhando sobre isso daí, já reclamei na última sessão, na penúltima e tudo mais. O prefeito deu uma entrevista para a Ícone TV, inclusive foi a Andressa Tadei, a entrevistadora, falando que a partir de junho iria reavaliar esse índice que está sendo pago. Então, eu acho que agora cabe nós pressionarmos para que aconteça isso. Porque, igual o Rodolfo falou, nós temos 1.700.000 em caixa e nada está se acontecendo. A gente sabe das dificuldades do município, mas eu acho que isso daí é uma prioridade, sabe? Todo mundo aqui, boa parte já foi estudante, sabe das dificuldades para se pagar os estudos, para pagar reembolso e outras despesas. Com certeza. Então, se ele conseguisse pelo menos pagar esse repasse de 50% em junho, já melhorava um pouco. Né? Vereador, lembrando que a lei do reembolso para os estudantes é do prefeito enquanto vereador desta Casa de Leis. Foi ele que fez essa lei, de poder pagar até 100% do reembolso. Então, e Capivari paga aos estudantes 75% ao invés de reembolso, né? E os alunos merecem, porque eu também já fui estudante. Também sei as dificuldades que é ter que pagar o transporte. Então, senhor prefeito, vamos ver
se dá para aumentar esse reembolso o mais rápido possível, porque os alunos merecem. Me concede a parte? Eu estou com a lei aqui de 92, o artigo 6º diz assim: as despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de recursos financeiros próprios, consignados na lei orçamentária vigente. Então, é muito evasiva a lei. Então, a gente tem que repensar em alguma coisa, de firmar algo e não deixar cada prefeito fazer o que quiser na questão dos estudantes. Então, isso daí nós vamos bater em cima. Com certeza. Também queria falar também que nesse domingo passado fomos muito bem recebidos pelo deputado federal do PSDB em Piracicaba, senhor Mendes Tamer. Que foi eu, a vereadora Daniela, o presidente do PSDB de Rafar, doutor Vicente, o presidente da Câmara também, Alexandre Juliano, que nos acompanhou. E nessa visita, né, no qual ele nos deixou muito animado em falar que estaria mandando recursos para a Rafar. Mas ainda não podemos confirmar, temos que aguardar um pouco, mas as notícias são muito boas. Vamos aguardar para podermos falar com mais certeza. E sobre as indicações que fiz na instalação de postes de iluminação pública na rotatória em frente ao CRAS da estação e no fim da Avenida São Bernardo, no canteiro central, em frente à Praça da Emancipação. Tendo um ponto de ônibus no local, e à noite muita gente espera o ônibus na escuridão, tornando muito perigoso. E muita gente aproveita a escuridão para fazer uso de drogas no local. Por isso estou fazendo essa indicação, se possível, colocar postes de iluminação no local. Também fiz um requerimento para saber como está a Avenida Irmãos Moreiras, se tem alguma previsão para o início das obras de asfalto, se vieram verbas para essa obra em administração anteriores, e se vieram porque não foram usados, ou se foram perdidas as verbas. E se foram perdidas, quais os motivos e responsáveis pelas perdas das mesmas. Então, só isso, obrigado. Gostaria que a vereadora Daniela Parra subisse à presidência para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Imprensa escrita, falada, nobres vereadores, público e presente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Também gostaria de esclarecer uma coisa sobre os 8% e os 150 inclusos no pagamento. Não vai ser nada atrasado, pois me comprometo a todos, se for necessário fazer uma sessão extraordinária, vamos fazer. Garantir o direito de todos os funcionários públicos. Isso que é importante. Também gostaria de agradecer ao prefeito, em nome do vereador Luiz Brito, de ter arrumado um serviço a um menino, Lucas, que é uma pessoa especial. Palavra, vereador. Eu queria agradecer ao prefeito por ele ter dado um emprego para esse menino especial, o Lucas, que estava entrando em depressão, esse menino. E eu, juntamente com o Alexandre, com outros vereadores, conversamos com o Carlão, o vice e o prefeito, e ele conseguiu encaixar o menino. Então, queria aqui agradecer em nome de todos os rafardenses, o prefeito e o vice, por ter dado emprego para esse menino, que ele merece muito. E o problema dele é só na perna, não é na cabeça, não. Então, muito obrigado, prefeito, que Deus te abençoe. Também fui muito cobrado a respeito das feirinhas comerciantes aqui na cidade de Rafar. Estamos trabalhando, eu e meu advogado da Câmara, o doutor Ângelo, para que uma lei seja feita para investir no comércio nosso. Não vir gente de fora. Porque onde vão parar desse jeito? Agora, nós temos que investir na cidade. A respeito... Não é só pela concorrência, porque a concorrência de 2 ou 3 dias não faz a diferença. Mas a feirinha, ela atinge toda a economia do município. O pessoal vem, eles são ambulantes, eles se instalam aí, leva todo o dinheiro embora e deixa a cidade a ver navios. É o que acontece com o feirão de automóvel, que a proporção é maior, o valor é maior, e daí a cidade fica inteira endividada, porque não tem nenhum critério de crédito, qualquer um consegue crédito. Eu também sou a favor de acertar essas leis. A respeito da indicação que eu fiz,
Essa semana eu estive no velório da nossa cidade aqui, as condução descia com tudo aqui na hora do disputamento. Eu sei que nós não temos guarda suficiente. Estamos esperando um concurso. Já tive conversado com o Fernando Vaz, com o comando da guarda. Mas eu fiz uma indicação boa, se o prefeito atender meu pedido, colocar uma lombada acima do trevo, que já compromete menos o trânsito e dá para fazer uma coisa boa para a cidade. Muito obrigado a todos. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presente sessão por 15 minutos. Ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta, da ordem do dia. Protocolo número 13/2013, contendo processo de prestação de contas do Executivo Local referente ao exercício 2010. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Protocolo contendo o processo de prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2010. A comissão em epígrafe, reunida com a assessoria jurídica desta Casa, resolveu exarar o seguinte parecer. Trata-se do ofício do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo o processo de prestação de contas do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2010, cujo responsável é o senhor Márcio Minamioca, ex-prefeito municipal. O Egrégio Tribunal de Contas, após análise criteriosa da referida prestação de contas, verificou que os índices que ensejam a aprovação das contas foram todas satisfatórias, ou seja, a aplicação no ensino 28,52%, profissionais do magistério 81,81%, aplicação total do Fundeb 99,95%, despesas com pessoal 36,85% e despesas com o setor da saúde 27,28%, tudo acima dos limites constitucionais. Assim sendo, o Egrégio Tribunal de Contas, ressaltando as peculiaridades que se comprometeu o Executivo Municipal em atender às disposições constitucionais, resolveu, por unanimidade de seus membros, acompanhar o voto do relator Dimas Eduardo Ramalho e emitir parecer favorável às contas da Prefeitura do município de Rafar referentes ao exercício 2010. Ante todo o exposto, o parecer é no sentido da legalidade do referido parecer, devendo o mesmo, todavia, ser submetido à apreciação do egrégio plenário para soberana análise de mérito concernente à oportunidade e conveniência do mesmo nos termos da lei. Rafar, 16 de abril de 2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão o parecer que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido parecer está aprovado por unanimidade.
encaminhe-se ao... Registre-se, publique-se e arquive-se. Como os projetos são todos iguais, os vereadores aceitam que seja votado todos em conjunto? Não. Projeto de lei número 25/2013 concede subvenção social à associação que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 26/2013 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial através de recursos financeiros provenientes de anulação de dotações conforme especifica. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 27/2013 do Poder Executivo concede subvenção social à associação que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 28/2013 da Câmara da Prefeitura Municipal altera dispositivos da Lei 1474/2009 e suas alterações que dispõem sobre o plano plurianual do município de Rafar para o período 2010-2013. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores... Senhor vereador. Meu nome não foi chamado. Questão de votação, mas perdão. sim. Perdão. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 31/2013 da Câmara da Prefeitura Municipal, contendo o projeto de lei número 31, dispondo sobre a declaração de utilidade pública da Santa Casa de Misericórdia de Capivari. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Tem discussão? Não, então, votação.
Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 32/2013 da Prefeitura Municipal, dispondo sobre declaração de utilidade pública da Associação Esportiva Tejusa. Com a palavra. Que sirva de exemplo para o secretário de esporte da nossa cidade, que cobre também essas taxas que eles cobram dos meninos que vão jogar lá, tá? Para não acontecer isso aqui mais. Que toda vez que o pessoal vem jogar aqui, troféu, arbitragem, é tudo pago pela prefeitura. E quando vai jogar fora, é tudo diferente, tem que pagar tudo lá. Então, o secretário de esporte ficar esperto e começar a fazer esse mesmo programa que eles fazem lá. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Bom, independente da necessidade da declaração de utilidade pública da Associação Esportiva Tejusa, fica um pouco assim estranho, né, gente? São R$870 que você paga no ano. Você declara uma associação esportiva como utilidade pública da cidade de Indaiatuba para poder pagar R$870 na questão da divisão do esporte. Tudo bem, entendo. Mas, então vamos pensar também em declarar utilidade pública ao nosso Clube Social Esportivo Rafar. Porque se o clube for também começar a prestar evento como sede, e como vem e tiver esse apoio, essa participação, ele vai ter direito também de receber subvenção. Então eu acho que ficou um pouco estranho, ficou realmente, obrigado pela colocação, aí ficou incabível essa situação, a gente acaba refletindo e pensando que você vai declarar de utilidade pública uma associação esportiva para um campeonato no ano, de R$870. E o clube aqui em Rafar, nós sabemos das dificuldades que se passa, sempre esquecido, realmente, raramente ele tem uma participação mais direta na política, a não ser quando precisa do local, e acontecem essas situações. Tudo bem, R$870 é um campeonato que foi exigido de última hora, se não pagar o time não vai, o time está no semifinal, tá. O campeonato começou há quanto tempo, vereador? O senhor tem mais conhecimento que o meu vereador Luiz Antônio. Quanto tempo começou o campeonato? Já está, se eu não me engano, está nas quartas de final já. Então está praticamente aí... Está classificado o time. Então, se não pagar, vai cair fora, R$870. O vereador colocou bem nessa questão aí de prestar atenção das taxas que se cobram fora e no que se cobra aqui. Porém, também tem esse detalhe, está praticamente no final do campeonato e declara uma associação esportiva da cidade de Indaiatuba como utilidade pública. Então, gente, vai ser difícil colocar não aí por essa questão das crianças, que é um incentivo às crianças, aos jovens, mas é delicado. Vamos prestar mais atenção nesses detalhes peculiares aí, que é complicado, né? Palavra, vereador. Pois não. Queria até parabenizar vocês dois, porque eu e o vereador Luiz Antônio Brito tivemos correndo atrás de uns eventos, né? Perdoe falar DOCA, porque me tem dado uma amiga nossa. Para cima, para baixo, até o Luiz acompanhou nós no dia da Malhação do Juda, uma correria, e teve depois um previsto na saúde, que né, fomos correndo lá, ainda levamos o nome meio incabível, mas... Faz parte. Faz parte. Então, eu queria concluir da seguinte forma, senhor presidente. Vamos prestar atenção nessa questão aí. Então, agora fica aberto, fica bem claro aqui para nós, de investir naquilo que a gente tem também de esporte, que pode ser tratado de forma melhor. Até então, nunca aconteceu agora aí. Então, vamos respeitar o nosso clube aqui também. Que eu, como sócio, alguns aqui, a maioria é sócio, sabe o quanto tem de dificuldade de sobrevivência do clube. Obrigado. Investir na cidade, né, vereador? Com certeza, né? E também vou votar sim, mas em forma de protesto também. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim.
Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 35/2013 do Poder Executivo altera dispositivos da lei no 1561/2012, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 19/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita informações sobre a Avenida Irmãos Moreira. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Dá a palavra? Com a palavra o vereador Alexandre Fontolan. Segundo o vereador Luiz Antônio Brito falou que já está fazendo alguma coisa na avenida lá, né? Mas é só quero que depois que responda também as verbas, que disse que em outras administrações veio verba para essa obra aí, não sei o que aconteceu, foi perdida. Só isso. A palavra. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. Eu acho que termine essa novela e esclareça, porque o ex-prefeito, doutor Vicente, jogou para o Márcio jogou e todo mundo joga, é um para o outro. Então, se de repente não acontecer nada, interdita aí essa avenida, porque toda vez é a mesma novela e nada acontece. E o pessoal que mora na Barroca precisando usar, os motociclistas andando pela calçada. Então, sabe, ou a gente resolve nesses 4 anos, ou fecha a Rafar, né? Coloca a palavra, vereador. Eu estive falando com o prefeito e teve aqui na prefeitura o pessoal do loteamento dos Moreiras ali. E ficou assim, ó. Aquela avenida está numa área verde. Se gastar o dinheiro, se vem o dinheiro, a verba para fazer o asfalto, tá? Tudo bem, vai fazer o asfalto. Aí vai começar a terraplanagem para que se faça o loteamento. A primeira chuva que der, vai entupir inteirinha a Avenida dos Moreiras. Vai ser um dinheiro jogado fora. Então, segundo o prefeito, o dono desse loteamento se comprometeu a mudar a avenida. Aí essa avenida não vai ser mais lá, ele vai mudar a avenida para cima por conta do próprio dono do loteamento. Isso foi a resposta que ele me deu. Não, é positivo. Pelo menos a gente tem algum esclarecimento plausível, né? Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 20/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita que sejam fornecidas as seguintes informações sobre a empresa açucareira instalada em nosso município, entre as ruas Maurício Salaim e Rua Tietê. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. É bastante peculiar esse requerimento. Eu faço votos, né? O pessoal vai ter 45 dias para responder isso daqui. Espero que venham informações cabíveis, né? Porque às vezes vem informações superficiais nas respostas dos requerimentos. Então acho que é uma coisa que o pessoal, a população me cobra disso. Então por isso que eu tomei a frente de colocar esse requerimento. Espero então que venham as informações para que a gente possa passar para a população o que realmente essa usina oferece de bom para a nossa cidade. Com a palavra. Deixar aqui registrado meus parabéns pela atitude do vereador Wagner
que tomou a frente, que isso sempre toda a população quis saber a respeito dessa, na verdade, é um rolo a usina, né? E deixar os parabéns aqui para o vereador. Obrigado. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Vereador, são 15 dias, viu? Ok, obrigado. Desculpe pela falha. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 21/2012 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicitando informações sobre a banda marcial Alain Rolim Barbosa. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. A palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Gostaria que o secretário de Cultura procurasse resgatar esta banda marcial, que pode ser uma oportunidade de cultura para nossos jovens, evitando que esses fiquem ociosos, dando uma formação integral, moral e cultural a eles. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 22/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita informações sobre veículos da Secretaria da Educação. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. A palavra. Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Esse requerimento eu fiz para a gente poder saber quais são os veículos que a gente tem disponível na educação, quais estão fora de uso, não podem mais ser usados por data de validade ou por estar sucateado, como muitas vezes já ouvi o prefeito falando, e para poder também estar ajudando a procura de novos recursos com os deputados para a conquista de novos veículos para a educação. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 23/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita informações sobre o assunto que diz respeito à ligação da linha de dejetos provenientes do frigorífico Bresciani ligada à rede de esgotos de Rafar. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Claro. Com a palavra, o vereador Marco Brigatti. Em reunião que eu tive com o senhor prefeito, seus assessores, eles iriam realmente marcar uma reunião com o responsável pelo frigorífico e chamar os vereadores, para que se desse realmente um aval sobre isso aí. Coisa que até agora não foi feito. Então eu gostaria realmente que ele respondesse esse requerimento para que realmente a população de Rafar tivesse um parecer do poder público, do órgão do poder executivo, para que isso fosse solucionado realmente. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. E, Brigatti, além de aguardar a resposta disso, que se faz
faz uso, a gente sabe, mas que contribua com alguma coisa se a gente realmente quiser tratar o esgoto da nossa cidade, né? Que a gente, é fácil colocar na revista aí, mas o difícil é tratar 100% de esgoto. É isso mesmo. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Soltolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calilparra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes, na pauta, da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.